Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o IL Flash começa com um texto de um articulista recente, mas que é fantástico, um autor oriundo da Associação do IFL de Belo Horizonte, que é o empresário João Loyola. E a gente vai ter várias vezes aí no nosso IL Flash de hoje, provavelmente em outros IL Flashes também, pela qualidade dos textos, o João Loyola aparecendo. O primeiro texto já é dele, A Direita Conservadora e a Proteção da Cultura. Nesse artigo, Loyola enfatiza a relevância dessa esfera para uma atuação de longo prazo do pensamento liberal e conservador na vida pública brasileira. Ele vai dizer que se a direita deseja permanecer relevante para além de ciclos eleitorais que são fugazes e cujos efeitos muitas vezes são facilmente revertidos em eleições subsequentes, precisa transformar a sua relação com a cultura. Ele fala que a gente precisa de uma geração de lideranças que leiam Scruton, que admirem Bach, compreendam Cervantes, defendam Aristóteles, ouçam Tom Jobim e compreendam Machado de Assis como patrimônio moral da civilização ocidental. Que não apenas citem, no máximo, se tanto, um Churchill ou um Hayek, eventualmente em algum discurso. Uma citação muitas vezes retirada de uma consulta de canto de olho, de alguma menção de segunda mão a esses grandes personagens do pensamento da vida pública no Ocidente. Isso se faz semeando instituições duradouras que difundam no campo cultural as boas ideias. Ele vai dizer que é preciso conquistar o imaginário e isso só vai ser possível quando a cultura for entendida não como um enfeite ou como um adorno, mas como uma trincheira central da civilização. É um alerta bastante interessante e bastante necessário que o João Loyola nos faz no seu artigo. E na sequência do próprio Loyola, mas com um tema bem diferente, um Bolsa Família mais justo. E que ele vai discutir as potencialidades do programa do Bolsa Família, estabelecido pelos governos do PT, pelo governo Lula, de construir uma ascensão social dos seus beneficiários. O programa precisaria, para ser efetivo mesmo, abandonar o viés político-assistencialista e assumir uma forma tecnicamente racional, de maneira focalizada, exigente, temporária, vinculada ao mérito de quem recebe os valores. Que houvesse um condicionante para a recepção do recurso e uma pavimentação de uma porta de saída, para que isso não fosse considerado uma dádiva do Estado, um direito incondicional do beneficiado, mas uma ponte entre a vulnerabilidade e a dignidade, que realmente tivesse um fim estabelecido, um destino para aquele trabalhador, que é o que se pretende que ele seja, beneficiado pelo projeto do Bolsa Família. Do contrário, o programa ele acaba consistindo em uma enganação prolongada, em uma mentira. E é sobre mentira o texto do professor Alex Pipkin, Cúmplices Voluntários da Mentira. O professor Pipkin vai dizer que no nosso tempo a maldade não é o grande perigo, mas a estupidez é o grande perigo. Não a estupidez, ele vai nos dizer, ingênua, fruto da ignorância absoluta, mas a que nasce da abdicação consciente do pensamento crítico, sufocada pela pressão social e pelo desejo de pertencimento. A moralidade nos dias de hoje, ele vai nos dizer mais adiante, tornou-se rara e a verdade muitas vezes secundária à conveniência. Pessoas inteligentes se tornam cúmplices voluntárias da mentira. A dissonância cognitiva explica esse fenômeno. Tudo aquilo que reforça nossas crenças é aceito com conforto, enquanto qualquer evidência contrária é ignorada ou descartada. Não importa a ideologia extrema esquerda ou extrema direita, o que prevalece é o prazer de se sentir parte do grupo, de validar emoções ao invés de confrontar fatos. É a velha crítica liberal ao coletivismo, ao tribalismo, que aparece aqui no texto do professor Pipkin. Voltamos ao João Loyola. Como eu disse a vocês, ele apareceria por diversas vezes ao longo do IL Flash desta semana com o seu texto Um Judiciário Caro e Injusto, Ativismo, Militância e Interesses Privados.
O judiciário brasileiro, que é defendido por uma das grandes tribos, para usar o linguajar referente ao texto do Pipkin anteriormente comentado, defendido por uma das tribos dos dias de hoje como o baluarte da democracia, o protetor das instituições brasileiras. O judiciário brasileiro, ao invés de cumprir o seu papel de aplicar a lei com imparcialidade e ser o último reduto da justiça para os cidadãos, como defende à luz da boa teoria liberal o João Loyola, se transformou em um poder autônomo, hipertrofiado e cada vez mais distante do ideal republicano, com um orçamento superior a 120 bilhões de reais por ano, o maior proporcionalmente entre os países da OCDE, segundo dados do relatório Justiça em Números do CNJ de 2024. O judiciário custa caro ao erário público, mas mais do que isso, ele opera de maneira morosa, opaca e, mais grave do que tudo isso, ideologicamente enviesada, de maneira a estabelecer na prática hoje no Brasil um regime autoritário que tem no judiciário o seu grande protagonista. Um respiro nessas críticas dolorosas ao cenário para olharmos a um exemplo, direcionarmos o nosso olhar a um exemplo positivo. Do João Luiz Mauad, da série A Sabedoria de Jacó Bronowski. Jacó Bronowski, nascido em 1908 e falecido em 1974, foi um matemático e historiador polonês-britânico que deixou reflexões que continuam a ecoar no debate entre ciência, poder e liberdade. Muito atual esse tipo de reflexão em tempos em que o cientificismo é explorado como subterfúgio para cerceamento de liberdades. A sua visão crítica mostra que o conhecimento não é absoluto e que a dissidência é parte essencial da busca pela verdade. Voltamos a Loyola e voltamos aos problemas do judiciário, que vão nos acompanhar agora até o final do IL Flash de hoje. Em segundo lugar, no IL Flash de hoje, o texto também do João Loyola, quando a toga ultrapassa os limites da Constituição, em que ele vai dar continuidade à reflexão que nós apresentamos logo antes, né? O STF, abandonando a contenção e se tornando protagonista político, rompe com os pilares do constitucionalismo, que é uma ideia essencialmente liberal desde o século XIX. A lei deixa de ser um escudo contra o poder e se torna a sua extensão. O Brasil precisa restaurar os freios institucionais, valorizar o papel do legislativo, que é quem realmente representa o cidadão na feitura das regras imparciais e impessoais que devem reger a comunidade política, e devolver ao povo, portanto, o poder de decidir os rumos morais, políticos e sociais da nação. A função da toga não é legislar, a função da lei não é redimir, a função do juiz não é dirigir a sociedade. Como escreveu Bastiat, o grande francês Frédéric Bastiat, com clareza inconfundível: não se deve esperar da lei aquilo que só a liberdade pode proporcionar. A lei deve ser mínima, clara e previsível. Bastiat nos lembra que a justiça não cria, apenas impede a injustiça. Quando a lei se transforma em um projeto de poder, quando os intérpretes constitucionais se tornam legisladores morais, perdemos o Estado de Direito e entramos na era do Estado de Intenções. O Brasil precisa reagir antes que a toga se transforme em trono. Magistrais as palavras do nosso caríssimo João Loyola. E é sobre STF, é sobre STJ, na liderança do IL Flash de hoje, o texto da Lexum. Ofício dirigido ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de uma manifestação oficial que a Lexum, nossa grande parceira, Associação de Juristas Liberais, Libertários e Conservadores, enviou a esses grandes órgãos da cúpula do judiciário brasileiro, e o Instituto Liberal reproduz este conteúdo. O texto diz que foi com estarrecimento que deparamos com a reportagem publicada pelo jornal Gazeta do Povo no último dia 14 de agosto sobre a recusa do STF em divulgar o inteiro teor da parceria firmada por eles com o Supremo Tribunal Popular da China, a ditadura chinesa.
O sigilo imposto de forma unilateral e injustificada destoa do princípio constitucional da publicidade ampla, que rege a administração de todos os poderes dos entes federativos, incluindo o judiciário, e afronta o dever de garantia de acesso às informações públicas previsto na Lei de Acesso às Informações. Nós, pagadores de impostos, não podemos, sob qualquer circunstância, ser privados do direito de conhecer, em sua redação original, todas as obrigações recíprocas assumidas por Brasil e China, as vantagens pecuniárias e eventuais custos daí advindos, circunstâncias ensejadoras de rescisão e demais termos. A manutenção de um sigilo descabido autoriza ilações legítimas sobre desvios e até atentados à nossa soberania. E supostamente eles são os grandes defensores da nossa soberania. Portanto, com base na Constituição Federal e na Lei de Acesso às Informações, exigimos a pronta divulgação dos textos de todos os acordos firmados entre o STF e o STJ e o Supremo Tribunal Popular da China nos últimos anos. Quem não deve, não teme, e o povo, do qual emana todo o poder, não pode ser alijado do acesso a informações públicas de seu interesse direto. A Associação Lexum declara tudo isto e o Instituto Liberal assina embaixo. Este foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.